castelo forte é o nosso Deus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, dos versos 16, a partir do verso 16 ao 21. Apesar de estar escrito ali o verso 19, gostaria que nós fizéssemos a leitura a partir do 16. Eu coloquei aqui, eu vou ler, está na NVI. Os irmãos, eu utilizei tanto a NVI quanto a revista atualizada, naquilo que os termos se adaptarem melhor ao que for mais preciso para a gente falar. Então eu vou utilizar aqui a versão da NVI, se os irmãos quiserem acompanhar ou aqui ou na própria versão dos irmãos, fiquem à vontade. Diz assim o texto: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Vou tirar aqui, como eu vou virar para confirmar, se lá está longe para mim. Ok, ficará mais fácil assim. Irmãos, o que eu gostaria de estudar com os irmãos hoje é exatamente essa proposta que estava na tela inicial ali. Nós devemos nos atentar para a Escritura. Nós devemos atender aquilo que a Escritura diz. Nós devemos, como diz a NVI, prestar atenção. Essa é uma verdade bíblica que está ao redor de toda a Escritura, ao longo de toda a Escritura, e em especial Pedro afirma isso literalmente. Atentem-se para essa Escritura, para essa palavra. O que eu gostaria de fazer então na aula de hoje, já que é um modelo mais de palestra, enquanto nós percebemos essas coisas, gostaria de mostrar aos irmãos como em meus estudos, e esse é um texto, por ter sido inclusive sermão de prova, foi um dos textos que eu estudei muito e eu gostaria de ver com os irmãos a teologia bíblica por trás do texto. Que eu acho que isso é fantástico. Isso abriu meus olhos para compreender muitas coisas acerca das profecias bíblicas, de como elas se cumprem no Novo Testamento e de como os autores do Novo Testamento utilizam o Antigo Testamento. Muitas vezes a gente lê o Novo Testamento e meio que um puxão de orelha para os gideões antigamente, né? Agora eles já estão distribuindo toda a Escritura, toda a Bíblia. Mas antigamente os gideões distribuíam apenas o Novo Testamento. A questão é que para a compreensão do Novo Testamento, faz-se necessário o Antigo Testamento. As duas coisas não estão dissociadas, elas não são coisas que estão desconectadas, pelo contrário. Há uma continuidade e uma intimidade entre as duas partes muito próxima. Aquilo que Pedro fala aqui é como se estivesse encharcado do Antigo Testamento, tá bom? Então, ao longo de cada um desses passos que nós vamos dar aí no texto, nós sempre vamos nos voltar para outros momentos da Escritura, para outros locais, para entendermos melhor o que Pedro está dizendo. Existe um autor, um teólogo, chamado Tony Rank. Ele diz o seguinte, que a Escritura é a matriz definitiva por meio da qual nós devemos ler cada livro,
Meu pai é professor de matemática e eu fui pedir para ele uma definição boa de matriz. Matriz é aquilo na matemática que é o padrão, que serve para ser a referência. A matriz é aquilo que é a norma, tá bom? Então, o que ele está dizendo é que a Escritura é esse padrão. A Escritura é essa referência por meio da qual nós devemos ler cada livro. E ele continua: todos os outros livros, em algum nível, são imperfeitos, deficientes ou insuficientes e temporários. Isso significa que quando escolhemos livros de uma prateleira na livraria, lemos livros imperfeitos à luz do livro que é perfeito. Nós lemos livros deficientes à luz do livro que é suficiente. E nós lemos livros que são temporários à luz do livro que é eterno. Assim, nós temos então duas grandes pilhas, se nós podemos dizer, em que nós podemos separar todos os livros do mundo. Todos os livros do mundo? Todos os livros do mundo. Nós podemos separar a Escritura de um lado e todos os demais do outro. Mas, Talmai, o livro que o pastor John Piper escreveu, você vai comparar com o mesmo livro lá de um autor que é ateísta? Nesse sentido que o Tony Rank está dizendo, sim. Porque a Escritura tem um aspecto e características particulares que não se aplicam aos demais livros. É isso que ele está dizendo. A Escritura é totalmente especial. A Escritura ela tem características totalmente distintas. Algumas que ele já colocou ali é que a Escritura é perfeita, suficiente e eterna. E que todos os demais livros, em algum nível, são imperfeitos. Em algum nível, eles são deficientes. Em algum nível, eles são temporários. Quanto à Escritura, nós poderíamos, a partir dessas três características que ele coloca, desses três atributos que ele coloca aqui, discorrer outros mais que são decorrentes desse e que nós muito bem conhecemos. Por exemplo, nós falamos diversas vezes na igreja que a Escritura ela é... Pode falar. Vários atributos da Escritura. Inspirada. Se ela é inspirada por Deus, ela é inerrante. Ela é suficiente. Por ser palavra de Deus, ela é autoritativa. Ela é a verdade de Deus. Várias outras características poderiam ser dadas à Escritura, que está no meu lado de cá, que não podem ser dadas aos demais livros. Nenhum dos outros livros é inspirado por Deus. Nenhum outro livro a não ser a Escritura. Nenhum outro livro é inerrante como é a Escritura. Perfeito? Isso aqui está claro? Nesse sentido, olha o que Spurgeon diz. Todos os demais livros podem ser amontoados em uma única pilha e queimados e farão menos falta para o mundo do que se fosse causada a obliteração de uma única página do sagrado volume. Spurgeon, então, está concordando com Tony Rank. Por que eu estou dizendo isso aqui, queridos? Parece que essa preocupação de distinguir a palavra de Deus de tudo mais é uma preocupação de Pedro aqui, é uma preocupação de Paulo, é uma preocupação de Moisés lá no Antigo Testamento, é uma preocupação de vários dos salmistas, é uma preocupação do próprio Deus. Toda a Bíblia revela isso de si mesma, que ela é especial, ela é distinta, ela é destacada. Para nós entendermos isso, eu gostaria que os irmãos, quem quiser abrir, acredito que dá para a maioria ler aí, né? Lá em Deuteronômio 6 é um texto famoso sobre ensino, sobre instrução. E olha o que Moisés diz lá em Deuteronômio 6, de 6 a 9. Depois que ele diz assim, ouve Israel, e esse ouve Israel é marcante para o judeu, não é? É marcante para o povo de Deus. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Olha o que ele vai dizer em seguida. Que todas estas palavras, não são outras palavras, estas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Pedro também fala de coração no momento lá do texto, né? Nós vamos ver isso mais adiante. O que os filhos de Deus, o que o povo de Deus deve fazer com estas palavras, além de estarem no seu coração?
Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Parece que Pedro e Moisés têm essa mesma preocupação. Esta palavra é distinta de todas as demais. A Escritura é distinta de todo o restante. Para a gente entender rapidamente aqui como funciona o livro de Pedro, a segunda carta de Pedro, eu destaquei 3 temas que são, assim, aparecem muito nessa carta. Podem ser os 3 temas pelos quais nós podemos resumir e estruturar a segunda epístola de Pedro. Porque ele trata de crescimento espiritual, ele trata de um combate aos falsos mestres, e ele trata de uma esperança acerca da segunda vinda de Cristo, acerca da volta do nosso Senhor. E como que ele faz isso? Quais são as expressões ou qual é a teologia de Pedro sobre esses 3 temas que estão aqui? Pedro fala de um conhecimento de Cristo. Ele repete isso várias vezes. Vamos ver isso em alguns locais? Deixe sua Bíblia aberta aí na segunda carta de Pedro, que nós vamos passar por vários textos. Primeiro, falando desse conhecimento de Cristo, capítulo 1, verso 2, ele diz: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Depois, o verso 3, ele diz: por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Adiante um pouco mais, no versículo 8 do capítulo 1, ele diz: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, capítulo 2, o verso 20, ele volta a diz o seguinte: se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, lá no último versículo da carta, capítulo 3, verso 18, ele diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como crescer espiritualmente, então? Por meio do pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O segundo tema, então, que ele vai tratar é sobre os falsos mestres. Como combater os falsos mestres? Para isso, nós precisamos identificar primeiro qual que é essa teologia dos falsos mestres, qual que é a doutrina deles, por assim dizer. Teologia entre aspas e doutrina entre aspas, tá bom? Nós podemos dizer que Pedro estava enfrentando um problema naqueles dias, tanto na sua igreja local, por assim dizer, mas as igrejas ao redor ali estavam enfrentando um problema de uma espécie de um esoterismo e de um pré-gnosticismo, por assim dizer. Alguns diziam ter um conhecimento especial e uma forma exclusiva e especial de religião que envolvia as experiências pessoais transcendentes, coisas dessa natureza, que eram totalmente incompatíveis com a palavra. Eram totalmente incompatíveis com a palavra. Mas onde isso resulta? E aí é onde há a conexão entre combater falsos mestres e experimentar a esperança da volta de Cristo. Porque esses homens diziam assim: nós temos um conhecimento especial, e dentro do nosso conhecimento especial, não tem isso de volta de Jesus. Esse mestre que vocês estão falando, ele não vai voltar. Chega um momento da carta em que eles chegam até a questionar, e Pedro fala isso. Eles dizem assim: tá demorando esse Jesus voltar, né? Está demorando demais. Cadê que ele não voltou? Vocês não falaram que ele iria vir em breve? Mas cadê ele? E como combater isso externamente? Com boa teologia. Então Pedro afirma da volta de Cristo. Ele afirma a volta. E como combater isso no próprio coração para que eles não fossem enganados e levados a agir da mesma maneira? Com a esperança da volta de Cristo. E isso redundando em uma vida piedosa.
Porque eles diziam, se Jesus não vai voltar, não vai ter juízo, não vai ter castigo, não vai ter inferno, não vai ter nada dessas coisas, vamos andar de maneira libertinosa, de maneira totalmente imoral. É isso que está acontecendo com esse falso ensino, tá bom? Ele está entrando na igreja e eles têm práticas libertinas, práticas imorais, vivem licenciosamente e isso está afetando a vida da igreja, tentando fazer com que irmãos da igreja se convertessem a esse tipo de pensamento. Olha só como que a vida desses homens é terrível. Pedro destaca isso de maneira muito especial no capítulo 2, que é logo em seguida ao nosso texto. Grave isso. Logo após terminar o texto que nós lemos, Pedro vai falar dos falsos mestres e ele vai falar da vida desses homens, tá bom? Olha aí, capítulo 2, primeiro verso 2. Pedro diz assim: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Porque eles diziam ser irmãos, eles diziam estar na igreja, mas eles viviam a vida totalmente ímpia. Depois do verso 7, capítulo 2, verso 7, ele diz: mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Com quem que Pedro está comparando aqui esses homens, esses falsos mestres? Com o povo de Sodoma e Gomorra. Percebam a seriedade do pecado que estava ao derredor da igreja. Capítulo 2, versos 13 e 14. Ele diz o seguinte: eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideraram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Eles estão no meio da igreja. Eles estão participando das festas, mas eles têm uma nódoa. Eles têm uma mancha que será passada para a igreja por causa dessa vida imoral. Verso 14. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. E Pedro termina, e eu imagino Pedro aqui igual Lutero. Dizem que Lutero era muito carrancudo, né? E Pedro termina o verso 14 dizendo assim: malditos. É a expressão que está no grego. Esses homens são malditos. Ele está de maneira muito clara falando, irmãos, o que a Escritura nos ensina é totalmente incompatível com esse modo de viver. Portanto, ao apegar a palavra, ao se atentar para a palavra, a primeira coisa que deve acontecer é uma mudança de vida. De uma vida imoral para uma vida piedosa. De uma vida à parte do conhecimento de Cristo para uma vida daqueles que são transformados de glória em glória para que a cada dia se pareçam mais com Cristo. E não com o anticristo. Não tendo a marca da besta, mas tendo na fronte e na mão a lei de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus na sua mente e a palavra de Deus nas suas ações. Mente e na mão direita. Perfeito? Como que esses temas, então, eles se correlacionam aqui? E aí é interessante observar os dois últimos versos da carta de Pedro, porque é onde ele fala dessas coisas. Percebam aí, versos 2 Pedro 3, 17 e 18. Pedro diz o seguinte: portanto, amados irmãos, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. O que Pedro está falando? Essa vida de licenciosidade, essa vida imoral, ela não é compatível. Por isso, vocês devem se resguardar dessas coisas. Tema da carta. Ele está finalizando, voltando a esse tema. E ele continua, verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. A expressão aí, para sempre, é literalmente um dia eterno, tá bom? Essa é a esperança de Pedro, então. Eu vivo uma vida piedosa aqui, porque haverá de ter
Um dia é eterno. A eternidade, ela é verdadeira. Ele tem provas disso e ele vai nos dar provas disso agora. Perfeito. Nós lemos aí dos versos, a partir do verso 16, e nós vimos que há uma transição do 16 a 18 para o versículo 19 a 21, que é como se fossem duas partes do texto. Voltem seus olhos aí rapidamente na Bíblia de vocês mesmos para 2 Pedro 1:19. Alguém pode ler para mim só o começo? Só o começo, alguém leia bem alto aí. O versículo 19, a primeira frase. Perfeito. Pedro está falando o seguinte, ó, aconteceu isso, isso e isso. Ele está falando da transfiguração, né? Deu para perceber aí. E no 19 ele fala, assim nós temos mais confirmada a palavra profética, mais firme a palavra profética. Então percebam que Pedro está colocando... Perdeu a conexão. Voltou? Eu vou continuar aqui e daqui a pouco aparece. Pedro tem uma estrutura aí dos versos 16 a 21 em dois blocos, tá bom? Dois blocos. O primeiro é onde ele trata da transfiguração. Ele diz sobre o testemunho ocular. Aí, agora foi, perfeito. Ele diz que ele foi testemunha ocular de um fato específico. É o que ele está falando de 16 a 18. Do 19 ao 21, ele está falando de uma coisa que ele denomina aqui no versículo 19 como palavra profética. Eu vou entender no sentido geral aqui, eu quero que os irmãos entendam isso. No sentido geral aqui, essa palavra profética pode ser chamada de toda a Escritura. Então Pedro está relacionando o seu testemunho ocular na transfiguração com a Escritura, de um outro lado. Por que a Escritura, Talmai? Se você observar nos próprios versos 19 a 21, Pedro vai adicionando características a esta mesma palavra profética e ampliando o seu significado. No versículo 19 ele fala de uma palavra profética, depois no verso 20 ele diz de uma profecia da Escritura. Deixa eu ver como que está na área aqui. É isso mesmo, né? É que eu estou com a outra Bíblia só aberta. Profecia da Escritura. E depois, no verso 21, ele fala de homens santos que falaram. Ele parece estar mencionando a mesma coisa no sentido geral, no sentido mais amplo, a mesma coisa com essas expressões. A Escritura de Deus, a Escritura Sagrada. Porém, essa palavra profética, nós vamos ver daqui a pouco, ela parece ter um sentido um pouco mais específico, tá bom? Qual que é o argumento de Pedro para essa relação? O argumento de Pedro é que nós devemos nos atentar à palavra. E aqui ele vai dar o motivo. Perfeito? Até aqui, alguma dúvida sobre essa estrutura? Não? Eu brinquei com o reverendo Wendel que eu gosto de dar muita informação, falar muito, dar muita informação ao longo da aula, tá bom? Quem quiser anotar, pode anotar, é muita informação. Ok. A visão mais comum, são bons teólogos que afirmam isso, só que bons teólogos se contrapõem a isso. A visão mais comum é aquela que diz que Pedro está contrapondo o testemunho ocular com a palavra profética. É como se ele dissesse o seguinte: gente, eu vivenciei isso. Eu tive uma experiência, tá? Vou usar termos até anacrônicos aqui para Pedro. Mas eu tive uma experiência lá no Monte da Transfiguração. Só que muito mais firme do que essa experiência é a palavra dos profetas. É a palavra profética. Esse é o primeiro argumento, que é o consenso mais geral, por assim dizer. E eu entendo que Pedro não está tratando disso aqui. Mas assim, Talmai, você falou que é o consenso mais geral? Sabe por que eu não entendo que Pedro está falando disso aqui?
Volte os seus olhos aí para o texto, lá no capítulo 3, verso 2. Capítulo 3, verso 2, Pedro diz assim: das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Ele está equiparando o ensinamento dos profetas com o ensinamento dos apóstolos. E Pedro era o quê? Pedro era? Não ouvi. Apóstolo. Ele está equiparando as duas coisas. E olha só, é como se Pedro colocasse um argumento e falasse: não, eu vi Jesus, eu estava lá no Monte da Transfiguração, aquele momento de glória, aquele momento que falava de coisas belas, de brilho, de fulgor. Eu estava lá. Mas, irmãos, a palavra é muito melhor. Eu não entendo que Pedro está usando esse argumento, tá bom? Eu entendo que Pedro está dizendo uma outra coisa. Por quê? Terceiro argumento contra essa ideia geral. Depois que Pedro registrou o seu relato, a sua experiência, o registro agora poderia ser tomado como escritura. Então alguém poderia falar com Pedro assim: não, Pedro, você teve a experiência e a sua experiência não é tão boa quanto a escritura. Ok. Mas agora você registrou. E Pedro fala de Paulo, equiparando as palavras de Paulo na própria segunda epístola dele, às palavras dos profetas, as demais escrituras. Ou seja, Pedro entendia que o registro apostólico era a palavra de Deus. Não, Pedro, você teve uma experiência, mas agora que você registrou, a sua experiência registrada é a palavra. E depois disso, o Monte da Transfiguração foi registrado também por Mateus, Marcos e Lucas. Então, peraí. Será que Pedro ia entrar nessa enrascada lógica? Eu acredito que não, irmãos. E a solução para isso é entender como que esse temos assim mais firme é traduzido. Tá bom? A NVI traduz desta maneira, vou ler para os irmãos. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Ainda mais. Como que a ARA traduz? A ARA traduz da seguinte maneira: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Não fica claro, pois fica? Não dá para entender se tem distinção entre ser ainda mais firme e, de um outro lado, a ARA ter tanto mais confirmada. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Vou tentar explicar para os irmãos o que a expressão quer significar ali. Antigamente, alguém bem antigo aqui, me ajude aí. Quando não tinha cartório de registro para registrar a venda de carro, tá bom? Antigamente não tinha, pois tinha. Cartório é uma coisa recente, por assim dizer. Não existia. Só que começaram a surgir os cartórios, e quando uma nova prática é implementada, o que acontece? Aqueles que não tinham o hábito, eles passam a ter, mas eles não, assim... É igual ser pai. Pai de primeira viagem, principalmente o pai, a mãe não. Mas o pai no primeiro filho, muitas vezes ele não cai a ficha. Às vezes o menino está chorando, está com fralda suja, e assim, ele não se recorda da sua responsabilidade. Não sei se acontece isso com todos. Comigo aconteceu na primeira. Logo que ela nasceu, ao invés de cuidar, Bárbara estava lá de cesariana, ao invés de cuidar, eu fiquei mandando mensagem para minha sogra: nasceu e tal, e Tabita chorando. O que eu tinha que ter feito? Cuidado, eu era o pai. Mas o que acontece? Imaginemos essa transição. Tem o cartório, mas o pessoal não tinha o hábito. Então, como que era feito um contrato de uma venda de um carro? A palavra. Eu firmei com o reverendo Wendel: vou te vender meu carro. Ele me deu o dinheiro, eu dei o carro, tá feito o negócio, não tá? Já tá valendo? Já tá valendo. Só que quando começou a surgir esse negócio de cartório, de contrato formal escrito, todas essas coisas, não sei o que tem, que não serve para o governo ganhar mais dinheiro, é só uma formalidade mesmo. Quando começou a surgir isso, as pessoas precisavam registrar.
Então nós temos duas confirmações. Seu celular tem alguns aplicativos aí que tem dupla confirmação, vocês já viram isso? É mais ou menos a mesma coisa. Pedro está falando assim, ó, a palavra dos profetas, ela é válida, ela é firme, ela é fiel. E ela foi confirmada naquilo que aconteceu. A experiência de Pedro, ela não é uma experiência como a nossa experiência. Ela é uma vivência de Pedro e dos apóstolos que estavam ali no Monte da Transfiguração. Ela é uma vivência que faz parte da história da redenção. Outros momentos da Escritura revelam esse mesmo tipo de experiência. Um deles, vamos, por exemplo, pensar José e Maria. José e Maria tiveram a experiência de pegar Jesus no colo, nos braços. É uma experiência, não é? Mas o texto bíblico nos fala, nos relata de várias coisas, por exemplo, sobre o nascimento, algumas poucas coisas sobre a infância. São coisas que são experiências das pessoas que vivenciaram. Mas, ao mesmo tempo, aquilo ali é história da salvação. É o plano de Deus sendo executado. Coisa que não acontece mais hoje no sentido estrito. Vamos nos lembrar do que o autor aos Hebreus nos diz. Tendo Deus, outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, hoje nos falou por meio do Filho. Depois da vigência apostólica, o cânon se fecha. Então esse tipo de experiência, ele não é válido hoje. Pedro fala disso. Porque ele diz assim, ó, vocês estão num lugar tenebroso, num lugar escuro, e nesse lugar escuro vocês devem se apegar não às suas experiências, vocês devem se apegar à palavra. Atentem-se à palavra profética, à palavra da Escritura. Perfeito? Só que o ponto de Pedro aqui no 19 é esse, ó. O que eu vivi é história da redenção. E confirma o que os profetas disseram. Como assim? Como confirma o que os profetas disseram? Vocês se lembram o que aconteceu no Monte da Transfiguração? Se lembram? Não? Vamos ver rapidamente aí? Vamos pegar o texto de Mateus, por favor? Mateus 7, de 1 a 8. Mateus 7, de 1 a 8. Perdão, gente, 17. 17, de 1 a 8. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Pedro está lá, tá vendo? João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um monte, um alto monte. Ali ele foi transfigurado, Jesus foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, sempre Pedro, né? Pedro sempre vai primeiro para falar as coisas. Senhor, é bom estarmos aqui. Só que o que Pedro sugeriu não era bom estar, não era bom ele ter falado aquilo ali. Olha o que Pedro sugere. Se quiseres, fareis 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Parece que Pedro não tinha entendido muito bem o que estava acontecendo. Parece que ele está comparando, não é? Ó, uma tenda para esse, quer dizer que os 3 são iguais? Pedro não entendeu o que estava acontecendo. E olha a resposta de Jesus então. Enquanto ele estava... Perdão, a resposta de Jesus vem mais à frente. Versículo 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E depois disso, Jesus diz: Não contem isso a ninguém. Mas Jesus, a experiência que eu tive, eu vi o Senhor lá glorificado, brilho, glória, fulgor, tudo mais, e eu não vou contar para ninguém. Não contem isso a ninguém.
E ele termina: o que vocês viram até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Pedro escreve isso depois que Jesus tinha sido ressuscitado dos mortos. Parece que depois Pedro entendeu. Vocês se lembram que quando Jesus ressuscitou e quando os apóstolos e discípulos viram Jesus subindo, eles começaram a entender algumas coisas? Parece que foi isso que aconteceu com Pedro. Ele não entendeu no momento, só que na carta ele entende, e é isso que ele nos transmite. Perfeito. Esse é o momento da transfiguração. Você lembra de algum outro lugar na Bíblia que tem um alto monte, que tem nuvem, que tem uma voz falando, que tem alguém que sobe no monte? Moisés. Qual foi o momento que aconteceu isso? No Monte Sinai. A figurinha ali ajudou também, né? Olha lá, ó, clangor de trombeta, um monte, uma estradinha para subir no monte, e lá em cima 2 tábuas de pedra. Foi exatamente isso que aconteceu. E olha o tanto não é coincidência, irmãos. Olha o tanto que Mateus se utiliza do registro de Moisés para explicar a transfiguração. Primeiro, aconteceu uma coisa lá em Êxodo durante 6 dias. Depois Mateus registra que 6 dias depois eles subiram para o monte. É coincidência. É coincidência. Lá no Êxodo, o que aconteceu? Havia um monte de Deus. É essa a expressão que é utilizada. E aqui há um alto monte. Se não me engano, eu acho que é Lucas. Eu acho que Lucas fala de um monte que é monte de Deus ou é monte santo. Eu não me recordo agora. A comparação que eu estou fazendo é apenas entre Mateus e Êxodo. Em Êxodo 34, quando Moisés vai descer do monte, Moisés estava com o rosto iluminado. E o que aconteceu ali com Jesus no monte? A face de Jesus e as suas roupas estavam iluminadas. Também, quando Moisés desce, o que acontece com o povo? Ficam com medo. Como que Pedro, Tiago e João ficaram depois que aquilo aconteceu? Com medo. E por fim, nós temos lá no Êxodo uma nuvem. E Deus está falando com o povo por meio da nuvem. E o que está acontecendo aqui? Uma nuvem envolveu eles e disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho meu prazer, em quem me comprazo. Perfeito. Os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, João não registra, mas Mateus, Marcos e Lucas registram a transfiguração. E nesse momento desta fala de Deus o Pai em direção sobre Deus Filho, sobre Cristo, eles divergem em pouquíssimas coisas. Mas eu acredito que são coisas pontuais para nós entendermos aqui o que Pedro relata depois, tá bom? Os 3 dizem, o que está no meio aí: este é o meu filho, a ele ouvi. Amado, quem vai trazer é Mateus e Marcos. E Lucas, ao invés de amado, vai usar eleito. Perfeito? Só que só Mateus vai dizer: em quem me comprazo. É isso mesmo? É isso mesmo. Os outros evangelistas não vão trazer isso. Diz a ele ouvir. Perdão, gente. Deixa eu só confirmar no texto de Lucas aqui, rapidamente. Lucas 9. Isso. Lucas 9 não trata sobre isso. E depois Marcos também não trata. Não diz em quem me comprazo. Tá bom? Se você quiser olhar, o de Marcos é Marcos 9, de 2 a 8. E o de Lucas é Lucas 9, 28 a 36. É só Mateus mesmo. Só Mateus que utiliza em quem me comprazo. Por que só Mateus disse isso? Por que os outros não disseram? E por que também que Lucas, ao invés de dizer esse é o meu filho amado, diz esse é o meu filho, o eleito? Não é a mesma coisa, pois é?
Pelo menos não é a mesma palavra. Agora, por que eu estou enfatizando prioritariamente aqui o texto de Mateus? Mateus é o único que traz em quem me comprazo. E o que Pedro diz? Qual que é a forma como Pedro relata? 2 Pedro 1, o verso 17. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Parece que Pedro e Mateus estão preocupados com a mesma coisa, com o mesmo ponto da profecia. Mas que profecia é essa? Eu ainda não estou conseguindo entender. Vamos ver algumas coisas? Todos os três trazem a ele ouvir, a necessidade de ouvir aquilo que Jesus falaria. Perfeito? De onde que os três evangelistas estão tirando esta menção? Vocês têm uma noção? Os três querem enfatizar, além da realeza de Jesus, os três querem enfatizar Jesus como um profeta. Profeta, Moisés, a ele ouvir. Vamos lá para Deuteronômio? Olha o que Moisés diz. Deuteronômio 18:15. O Senhor, seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Quem é Jesus, então? Esse profeta que Moisés já estava profetizando. Isso é muito claro nos três. Vocês devem ouvi-lo. Mas, Pedro não está preocupado com isso. Pedro não diz que nós devemos ouvir Jesus. Obviamente que nós devemos, mas Pedro não registra. O que Pedro registra? Que nós devemos guardar essa palavra profética no coração e se atentar a ela. E sobre Jesus ele diz que é o Filho de Deus em que Deus se compraz. Guardem essas duas informações, que há uma relação entre essas coisas. Olha o que Moisés diz um pouco mais adiante, no mesmo capítulo. Capítulo 18, versos 21 e 22. Ele diz: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Pedro fala de coração, não fala? Fala que a estrela da alva vai nascer no coração. Perfeito. Como que nós então vamos saber que essa profecia é de Deus ou não? Se esse profeta é de Deus ou não? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer e nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Opa! Então aquilo que foi profetizado precisa se cumprir. O que Pedro falou? Gente, eu estava lá. Sabe aquela palavra profética? Ela se cumpriu. Mas eu ainda não estou entendendo qual é essa palavra profética. Vamos chegar lá, vamos avançar. Olha só. Aí o que eu já falei, né? Do coração, e mais firme é o fato da promessa ter se cumprido, da profecia ter se cumprido, e Pedro está falando sobre isso. Ok. Pronto. O texto de Mateus quer mostrar de maneira sublime, Mateus tem um propósito específico, quer mostrar Jesus como aquele que é o servo, porque o servo era muitas vezes identificado, muitas vezes não, ao longo de todo o livro de Isaías, vocês vão se lembrar isso. Quem é o servo, principalmente em Isaías 53, quem é o servo sofredor? Jesus. Mateus é quem faz essas identificações. Qual que é o primeiro cântico do servo sofredor? É Isaías 42. E Mateus quer mostrar que esse servo sofredor é aquele que será exaltado. O servo sofredor é aquele que recebe a palavra do próprio Pai. Este é o meu filho amado, nele eu tenho o meu prazer. E parece que a transfiguração representava um pouco da própria... A transfiguração representava um pouco da própria entronização de Jesus. Isso vai ficar um pouco mais claro. Então lembrem-se disso. Qual que é o propósito de Mateus? Mostrar um servo que será exaltado. Perfeito. Parece que esse é o mesmo propósito de Pedro. Mostrar que o servo sendo exaltado é cumprimento de uma
Profecia. Qual profecia é essa? Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem me sustenho. Vocês lembram que Lucas, ao invés de falar o meu amado, ele usa o meu escolhido? O meu eleito? Olha lá. O meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, em quem eu tenho o meu prazer. Tá bom. Mas aqui está falando só do servo, Talmai. Que hora que o servo vai ser exaltado? A gente pensa isso sobre nós, né? Que hora que os humilhados serão exaltados? Que hora que Jesus vai ser glorificado? Que hora que Jesus será entronizado? Porque a profecia de Isaías é clara, mas é clara sobre um servo. E se nós passarmos nos cânticos do servo, o último cântico do servo é o pior de todos nesse sentido de sofrimento, que é Isaías 53. Ele não tinha beleza, nós o ultrajamos, nós os desprezamos, ele ficou desfigurado, ele levou sobre si a nossa culpa, ele levou sobre si o nosso pecado, ele foi maltratado, ele foi humilhado, ele foi castigado. Gente, não tem exaltação nisso. Mas parece-nos que há um segundo aspecto, que há outro lugar, de uma outra profecia que diz: este é o meu filho amado. Ele não usa a palavra amado, mas está lá em Salmo 2, porque ele diz o seguinte, Davi diz, utilizando as palavras, aqui no caso, o próprio Deus: eu, porém, constituí o meu... o rei já não é mais alguém que é humilhado. Eu constituí o meu rei sobre um santo monte. Vocês lembram onde foi a transfiguração? Foi no monte de Deus. Santo Monte Sião. Obviamente aqui não há a precisão do Sião e do Sinai, porque as duas coisas em alguns momentos bíblicos elas são utilizadas de maneira intercambiável. O ponto é que o Monte Santo é o monte da presença de Deus. Tá bom? Tanto aqui quanto no Sinai é o Monte Santo da presença de Deus. Neste lugar Jesus está sendo entronizado, proclamado e declarado como rei. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Parece então que Mateus está utilizando das duas profecias, tanto a de Isaías quanto a de Davi, para juntar as duas coisas e falar: aquele que é o servo humilhado que será exaltado é Cristo. Onde que nós podemos ver algumas dessas coisas e outras alusões a esta figura? Daniel 7, depois Daniel 10, e isso vai se repetir lá em Apocalipse. O de Apocalipse eu gostaria que os irmãos abrissem rapidamente. Apocalipse 1, de 12 a 20. Olha só. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem. Filho do homem, nos evangelhos, é uma expressão destacada para Jesus. Perfeito. Com uma veste que chegava aos seus pés e com um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Vocês estão percebendo algumas conexões com o que já foi dito? Esse filho do homem aqui, segundo o relato de Daniel 7 e de Daniel 10, e aqui também em Apocalipse depois, João vai falar, esse filho do homem, ele se assenta no trono. E olha como que é a face dele. A sua face era como o sol quando brilha. Moisés estava com a face brilhando, e lá na transfiguração, o que aconteceu com Jesus? A face e as vestes brilhando. Quando vi,
quando o vi, caí a seus pés como morto. O que é isso? Os israelitas tiveram medo. Os apóstolos que estavam com Jesus na transfiguração tiveram medo. E João, quando viu a imagem desse filho do homem exaltado, ele teve medo. Ele estava como se fosse morto. Eu imagino que ele estava fingindo de morto. Ele estava com tanto medo que ele estava fingindo de morto. E aí a voz diz a ele, né? Ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. A mesma coisa que Jesus diz e a mesma coisa que Moisés também apacenta os israelitas. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, essas coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Estão conseguindo conectar? Alguma dúvida até aqui? Não? Ou entendeu tudo ou não entendeu nada, né? A gente, quem é professor, sempre brinca isso. Vai começar a fazer mais sentido isso ainda, tá bom? Algumas aplicações rapidamente aqui do Salmo 119 até agora. Perdão, Salmo 18 primeiro, depois Salmo 119. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada. A palavra provada ali é como um metal que vai no fogo para se tornar puro, tá bom? Essa é a prova, é a confirmação de que aquele metal agora é puro. E olha como essa palavra, a mesma palavra é utilizada depois no Salmo 119. Puríssima é a tua palavra, por isso teu servo a estima. Tá, Mai, peraí, não entendi nada. Vou explicar. Pedro está falando que o que ele viu no Monte da Transfiguração era a profecia de Isaías, mais a profecia do Salmo 2, mais a conexão daquilo que aconteceu no Sinai. O que aconteceu no Sinai ecoa no Monte da Transfiguração que ele viu, narrado nos Evangelhos. E o que aconteceu nos Evangelhos é o cumprimento das profecias de Isaías 42 e do Salmo 2. O que Pedro diz é: gente, se atentem para essa palavra, porque ela é pura, ela é comprovada. Eu vi, eu comprovei essas profecias. Aquela profecia que dizia que Jesus seria humilhado, servo humilhado de Deus, mas que seria exaltado, eu vi isso no monte. Eu estava andando com ele, aquele que era humilhado, no seu estado de humilhação, mas ele me levou ao monte e me mostrou que ele será exaltado. Só que tem uma coisa. Depois que Jesus desceu do monte, ele não continuou brilhando, porque ele voltou àquele que era o estado de humilhação. O que ele mostrou para Pedro, para Tiago e para João era um vislumbre do seu estado de exaltação. Então é um momento da história da redenção que aponta para algo futuro. Ah, mas como que você sabe disso? Pedro vai continuar falando. Olha o que Pedro diz logo em seguida. Segundo dos nossos argumentos. Então, o primeiro é: a palavra profética é plenamente confirmada. Por isso nós devemos crer nela. E o segundo, a linha amarela, é: a escritura é como uma lâmpada para quem está num caminho escuro. A lâmpada é aquilo que nos conduz até que chegue a perfeita luz. Quem aqui já esteve num lugar muito escuro? Ontem eu acordei de madrugada e eu lembrei do que eu tinha que falar. Ontem não, né? Hoje. Eu lembrei do que eu tinha que falar e fiquei olhando pela janela para tentar achar o bico da minha filha. Sabe quando você abre a janela assim, para dar só aquele clarão assim, aquela claridade bem pouquinha para o filho não acordar? Porque eu precisava pegar o bico dela para pôr na boca de novo. Ela estava resmungando. Não é esse tipo de escuridão. Nesse tipo de escuridão eu consegui achar a chupeta. Agora imaginem num local em que você não tem como ver nada. 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 Imagine que você está indo aqui para Sete Lagoas, lá para... Como é que é o nome da caverna lá, gente? Gruta do Maquiné. Alguém já foi lá? Chegando na Gruta do Maquiné, quem já entrou sabe que gruta é
escuro, precisa de luz para ver. Agora imagine que no meio da gruta o guia fala assim, gente, nós vamos experimentar como é uma gruta raiz, não é Nutella com luz, com lanterninha. Uma gruta raiz. Nós vamos apagar todas as luzes. O que vai acontecer? Quem tem labirintite cai. Certeza. É um lugar muito escuro. O que Pedro está falando aqui agora, a continuidade de Pedro é: apeguem-se à palavra porque ela é plenamente confirmada. E eu vi. Apeguem-se a ela como uma luz num lugar muito escuro, para que vocês não se guiem pela sua própria experiência. Uma luz num lugar tenebroso. Essa é a escritura. Essa é a característica que Pedro dá. Provérbios diz a mesma coisa, né? O mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Perfeito. Pedro fala, depois disso, até que o dia clareie. Mas que dia é esse? É um dia qualquer? Isso aqui não se refere àquele texto que nós gostamos de usar assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não, não é que a noite é escura e o dia é claro. Pedro está falando assim, ó, toda a vida neste mundo, longe da Escritura, é escuridão. A priori, Pedro nem está falando de uma escuridão moral, de depravação, de problema do pecado. Isso é uma decorrência daqueles que não se apegam à Escritura. Você já tentou caminhar no escuro? Quantas vezes você já bateu o dedinho em algum móvel da casa por ter caminhado no escuro? O pecado é muito pior do que bater o dedinho na quina do móvel, não é? E o pecado o pecado ocorre porque nós não nos guiamos por essa candeia. Mas Pedro diz, ó, vai ter um dia que vai ser totalmente claro. Não vai ter mais escuridão. Que dia é esse? E depois ele diz sobre uma estrela da alva que vai nascer nos nossos corações. Que estrela é essa? Vou caminhar rapidamente aqui, para nós conseguirmos terminar. A maioria dos comentaristas comparam ou fazem uma alusão desta parte do texto de Pedro com a profecia de Balaão. Olha o que Balaão disse lá no Antigo Testamento, em Números 24. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não tão de perto. Então parece que essa profecia dele estava longe. E aí ele diz, uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. E depois o verso 19 ele diz, de Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. Sabe o que é essa palavra cetro ali? É a mesma palavra que Davi utiliza lá no Salmo 2. Davi, no Salmo 2, o verso 6, 8 e 9, dizem assim, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião. Vocês lembram que aqui tinha um governo, não tinha? Ah, não, tá no mesmo slide. Tem um governo, tá bom? Qual que é o governo que Davi está falando? De um rei estabelecido. Depois, versos 8 e 9. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra por tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro. É a mesma palavra, vara de ferro, para o cetro. Parece que essa profecia, então, se refere a quem? Quem que é o filho que Deus está aqui estabelecendo? É Davi? Quem é? Jesus. Jesus é esse que com vara de ferro, com cetro de ferro, se levantará a Israel e destruirá as nações ímpias. Destruirá os ímpios. Como que a gente pode ver um pouco mais sobre isso, então? Olha o que Apocalipse diz em 2 momentos. Eu lhe darei a mesma autoridade, governo, autoridade, rei. Tudo em comum. Que recebi de meu pai. Também lhes darei a estrela da manhã. E o outro lugar no Novo Testamento que tem a expressão estrela da manhã é em Apocalipse também, só que agora no final, quando ele diz eu sou a raiz e o descendente de Davi. Davi era um
Um rei, alguém que tinha autoridade, governo e realeza. E a resplandecente estrela da manhã. Só para a gente entender ali rapidamente, no contexto da primeira citação lá de Apocalipse 2, dos versos 18 a 28, nós temos tudo isso, ó. Nós temos o Filho de Deus no verso 18, nós temos falso ensino, que João fala que precisa ser combatido. Esse falso ensino ali era aquela mulher que é denominada por ele de Jezabel, vocês devem se lembrar. Uma mulher entre vós chamada Jezabel, e o que essa mulher fazia pelo falso ensino? Ela infiltrava na igreja imoralidade. Ó, a mesma coisa que está acontecendo com Pedro, não é? Falso ensino, imoralidade. E no final, João fala de um juízo e depois de uma autoridade. Olha os versos, por favor, versos 26 e 27 de Apocalipse 2. Ele diz assim, ó: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. E aí ele cita o Salmo 2. Ele diz: ele as governará com cetro de ferro, com vara de ferro, e as despedaçará como um vaso de barro. Tá. Vamos somar as coisas que nós entendemos até aqui para identificar qual é esse dia. Estrela da manhã, ficou claro? Quem é a estrela da manhã? Jesus. Perfeito. Fica fácil de entender, porque em Apocalipse 22, o próprio Jesus diz que ele é a estrela da manhã. Mas que dia é esse? Nós já vimos aqui que está acontecendo na transfiguração, é um servo humilhado que está sendo exaltado e coroado como rei. Naquele dia lá tinha escuridão? Não, era brilho, era fulgor, era glória. O rosto dele estava resplandecendo, a roupa dele estava resplandecendo. E Pedro diz em seguida: por causa disso eu sei que o momento escuro em que nós vivemos, que é entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, ele vai se findar. Haverá o fim da escuridão, por causa da estrela da manhã, até que o dia clareie, no momento que o dia clarear. Agora, olha como Pedro fala sobre esse dia. No verso 2, capítulo 2, verso 9, Pedro fala que esse dia é dia de juízo. Depois, no capítulo 3, verso 7, Pedro diz que esse dia é dia do juízo. É diferente. Ele fala que no dia do juízo vai acontecer um dia de juízo, de julgamento. Tá bom? Capítulo 3, 10, diz que esse dia é o famoso dia do Senhor, escatológico. O verso 12, dia de Deus. E o verso 18, quem se lembra? Falei no verso 18 que a última expressão de Pedro era dia eterno. Não era para sempre. A Ara acho que traduz como para sempre. Mas aqui nós temos o dia eterno. Calma aí. O que isso tem a ver? Pedro está falando o seguinte, irmãos. Se apeguem à palavra com muita firmeza, como uma candeia em um lugar escuro, porque vai clarear. Essa é a esperança. Apegue-se à palavra com fé e com esperança. E qual que é a esperança? Vai clarear. Vai ser dia perfeito. Vocês já acordaram bem de madrugadinha assim, quando tá virando da madrugada para o dia, ali 5:30, o que acontece? O sol começa a surgir e o poste apaga. O poste apaga. Precisa de poste durante o dia? De luz do poste? Não precisa. É exatamente essa figura que Pedro está trazendo. Agora, para finalizar, vamos finalizar mesmo agora. Olha como que Apocalipse trata essas coisas. Apocalipse 21, esse é o contexto. Primeiro, nós fomos no contexto da primeira vez em que estrela da manhã é citado, que é Apocalipse 2. Agora nós vamos no contexto da segunda vez que estrela da manhã é citada, que é o capítulo 22. Então nós vamos voltar aqui um pouco. Capítulo 21, verso 11. Ela resplandecia o quê? A cidade santa. A cidade santa resplandecia com a glória de Deus. E o seu brilho era como de uma joia muito preciosa. Em seguida, capítulo 21, versos 23 a 27.
A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Pedro falou de uma candeia, não falou? Quem é a candeia depois que o dia fica claro? O Cordeiro. O Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz. Vocês lembram que as nações, no Salmo 2, estavam enfurecidas contra o rei? As nações agora, nesse dia claro, elas andam na luz. E os reis da terra lhe trarão a sua glória. Aqueles que estavam em oposição ao Filho de Deus, agora eles estão servindo o Filho de Deus. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhes são trazidas. Nela jamais entrará algo impuro. O problema que Pedro estava enfrentando na igreja acabou. Acabou. Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22:5. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. Sabe aquela autoridade da estrela da manhã que foi dada a Jesus? Jesus agora comunica essa mesma autoridade a todos nós. Qual que é o ápice da nossa participação na realeza de Jesus? É que nós reinaremos com Ele para todo sempre. Pedro, vamos perguntar para Pedro então pela última vez. Pedro, o que é que eu preciso aprender sobre a palavra? Eu preciso aprender que eu preciso me atentar para a palavra, para tudo que ela diz, porque ela é comprovada, ela é confirmada, eu vi a confirmação das profecias. E eu preciso me apegar a ela como uma candeia num lugar muito escuro. Eu preciso olhar para ela, me atentar a ela, me apegar a ela, e não às minhas próprias experiências, mas a ela. Mas eu preciso me atentar a ela, além de ter com fé, também com esperança. Porque é difícil, irmãos, mesmo andar com o farol ligado numa rodovia durante a noite, não é muito bom, pois é? Você está ali a 120 por hora, e aí o seu farol é bom mesmo, mas não tem hora que você fica com dúvida se é buraco ou se é uma sombra? Não dá para identificar muito bem algumas coisas. Mas esse momento de escuridão cessará. E quando isso cessar, nós haveremos de viver um dia totalmente claro. E nós reinaremos com Ele. Essa é a nossa esperança.